João, capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos de 1 a 4. Texto da nossa meditação nesta noite. Primeira carta de João. 1:1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Oremos, bendito Deus e Pai Celestial, obrigado por essa hora bendita de culto ao Senhor, de adoração. Ó Deus, reconhecimento, ó Deus, da tua soberania, da tua majestade, ó Deus, das tuas obras em nossas vidas. Ó Deus, obrigado porque podemos tributar ao Senhor a gratidão do nosso coração, ó Pai. E agora queremos ouvir mais uma vez a tua palavra. Ó Deus, aplica ela em nossas vidas para que ela dê frutos para o qual o Senhor designou nesta noite, Pai. Nos abençoe, seja um momento proveitoso, Pai, transformador, que venha nos abençoar pelo poder do teu Espírito Santo, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos, esta carta, ela não tem o nome do remetente e nem do destinatário. Não tem saudação e nem a bênção final como as demais cartas do Novo Testamento. Esta carta foi escrita pelo apóstolo João, ainda que o seu nome não apareça nesta carta, mas foi escrita pelo apóstolo João. Policarpo que foi discípulo de João. Policarpo foi um discípulo de João, ele atribuiu a autoria desta carta ao apóstolo João. Então Policarpo, ele foi bispo, ele foi pastor da igreja em Esmirna, onde João escreveu aquela carta, as 7 cartas do Apocalipse. Então Policarpo, ele foi bispo ali em Esmirna, no ano de 155, que ele foi, nesse ano de 155, depois de Cristo, ele foi martirizado. Então ele foi discípulo de João. E Policarpo, nos seus escritos, ele diz que essa carta, ele atribui a autoria de João, que foi o seu mestre na época. Então João escreveu essa carta no ano 96 da era cristã, mais ou menos, quando João escreveu essa carta. E João, ele foi chamado por Cristo quando ele estava no barco consertando a rede, junto com seu pai. Ele estava no barco consertando a rede, talvez estivesse rasgada, furada, né? João estava sentado ali, junto com seu irmão Tiago, com seu pai Zebedeu, e foi ali que Jesus Cristo chamou João. Foi ali. Os evangelhos relatam, Marcos, Lucas, João, né? Mas vamos ver em Mateus. João não relata essa passagem, mas Mateus capítulo 4, versículo 20, 21 e 22 diz assim: passando Jesus, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco em companhia do seu pai, consertando as redes, e o chamou. Olha agora, então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Então isso que é um chamado eficaz. Jesus passou e chamou. E ele no mesmo instante, já tinha acontecido com Pedro e André, por isso que fala, encontrando outros 2, foram juntos.
Passou um pouco mais adiante, primeiro foi Pedro e André, mas um pouco mais adiante, ele viu outros dois. Passando Jesus, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. Daí Jesus chama-os. E então eles imediatamente, deixando o barco, o seguiram. Esse João, só dar uma introdução aqui, esse João foi aquele que reclinou a cabeça no peito de Jesus lá na última Páscoa, no cenáculo em Jerusalém. Então foi esse João que reclinou a cabeça e a Bíblia diz que este era o discípulo que Jesus amava. Está lá no Evangelho de João 21, 20. Fala que que João inclinou a cabeça no peito de Jesus e fala também que era o discípulo a quem Jesus amava. João ficou conhecido também como o discípulo do amor. Porque nessas 3 cartas que ele escreve, somente essa primeira, ele fala muito sobre amor. No evangelho dele também. Então, ele ficou conhecido como o discípulo do amor. Bem, João começa essa epístola, irmãos, dizendo o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. O que João está dizendo aqui? O que João está falando aqui? O que era desde o princípio. Aquele que sempre existiu, desde o princípio. Aquele que sempre existiu com o Pai e com o Espírito Santo. Ele veio ao mundo como homem. Então, Jesus de Nazaré, sem deixar de ser Deus, tornou-se homem, perfeitamente homem. Então, Jesus de Nazaré, sem deixar de ser Deus, tornou perfeitamente homem, verdadeiramente homem. Então, aquele que era desde o princípio. Diz o apóstolo João. Olha o versículo 2. João diz, e a vida se manifestou. E nós temos visto. E dela damos testemunho. E vô-lo anunciamos a vida eterna. A qual estava com o Pai e foi manifesta. Então a vida eterna se manifestou. Irmãos, percebe a profundidade disso? A profundeza dessa palavra? A vida se manifestou. A vida eterna se manifestou no tempo e na história. De modo audível. Então João fala que o que temos ouvido, de modo visível, o que temos visto com nossos próprios olhos, e de modo tangível, o que as nossas mãos apalparam. Então nós vimos, nós ouvimos, nós apalpamos, nós pegamos na vida eterna. Então pensa nisso. Então o versículo número 1. Nós vimos com os nossos próprios olhos. Então está dizendo. As nossas mãos apalparam e tocaram no verbo da vida. E a vida se manifestou. E nós vimos, nós ouvimos e nós apalpamos com respeito ao verbo da vida. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Isso João diz também lá no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne. O verbo é logos, no grego. O verbo é a palavra se fez carne, se fez homem.
Irmãos, a palavra se fez carne, o verbo se fez carne. Ele habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. E João está dizendo no seu evangelho que nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E a vida se manifestou, e nós temos visto, e dela damos testemunho. Nós estamos testemunhando, diz o apóstolo João, e vô-lo anunciamos também. Nós testemunhamos e vô-lo anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifesta. Então nós damos testemunho. A vida se manifestou. Nós vimos. Somos testemunhas oculares. Nós vimos, nós testemunhamos, nós anunciamos a vida eterna. Ela estava com o Pai, mas ela foi manifestada. Ela foi manifestada. A vida se manifestou. Jesus veio a este mundo para nos dar a vida eterna. Aquilo que todos nós anelamos é aquilo que Jesus oferece: vida, vida eterna. O medo do ser humano, o medo do homem é a morte. E Jesus veio nos dar a vida que não termina. Não é apenas uma existência, a vida eterna é a vida com Ele. Ele é a vida eterna. Falo, eu tenho a vida eterna, eu tenho uma vida com Cristo, uma vida que não termina nunca. Ela vai jorrar para sempre, depois dessa vida. E essa vida eterna se manifestou. Aquilo que era desde o princípio, o verbo de Deus, a palavra de Deus se encarnou. Se fez carne, se fez homem. E João está dizendo, nós ouvimos, nós vimos e nós apalpamos. Essa palavra que se fez homem, a vida eterna que se manifestou. Irmãos, isso é muito profundo. A vida eterna se manifestou. E João diz que eles puderam tocar nesta vida, ouvi-lo, ver com seus próprios olhos. Então Jesus veio ao mundo para nos dar a vida eterna. Sabe que todos nós aqui já temos a vida eterna? Já recebemos a vida eterna como um presente de Deus? A vida eterna é um dom, é uma dádiva, é um presente de Deus. Nós não merecemos, nós não temos como conquistar essa vida, não temos como ganhar por esforço, nós temos que recebê-la como presente de Deus. É uma dádiva de Deus. Nós recebemos a vida eterna pela fé. Pela fé. A vida eterna é um presente de Deus. Deus nos amou e nos deu a vida eterna. A vida eterna é seu Filho. Jesus é a vida eterna. Vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 17, para a gente entender melhor essa vida eterna. Evangelho de João, capítulo 17, é a oração sacerdotal de Cristo. Versículo 1 diz, tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Versículo 2, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que me destem. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me enviaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, que me deste do mundo, eram teus. Tu me confiaste, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles reconheceram que todas as coisas que me têm dado provêm de ti, porque eu lhe tenho transmitido a tua palavra, que me deste,
e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Olha o testemunho, João escrevendo a oração do próprio Senhor Jesus. Então Jesus, ele levantou os olhos ao céu e disse: Pai, glorifica o Filho, chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Então Jesus glorificou ao Pai, consumando a obra da redenção, a obra da salvação, da vida eterna. E no versículo 2 ele disse: Como me conferiste autoridade sobre toda a carne, todas as pessoas, a fim de que lhe conceda a vida eterna a todos que me deste. E a vida eterna, irmãos, é o versículo 3, a vida eterna é esta: que te conheçam, como João conheceu a Jesus, como nós conhecemos a Jesus, tivemos um encontro com Cristo. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Você conhece a Deus? Você conhece a Cristo? O conhecer não é só de ouvir falar, o conhecer é ter um relacionamento com Ele. Você conhece o Senhor? Você se relaciona com o Senhor? Você já teve um encontro transformador com o Senhor? Você já nasceu de novo? Você já foi ressuscitado espiritualmente? Você tem a vida eterna? A vida eterna não é só depois da morte, nós já temos a vida eterna aqui. Nós já temos. Cristo é a vida eterna. Se nós temos Cristo, nós temos a vida eterna. Olha o que ele diz no versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me enviaste a fazer. Então Jesus consumou a obra da salvação. Então ele pode oferecer a nós a vida eterna. Jesus pode oferecer a vida eterna. Então, para ter a vida eterna é necessário conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem ele enviaste. E o apóstolo João teve esse encontro com Jesus, como nós vimos quando ele estava no barco, consertando as redes. Então o chamado de Deus é diferente de um para com o outro. Às vezes é dentro de uma igreja, às vezes é sozinho, dentro de casa, no quarto, às vezes é na rua. Ninguém sabe, o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde o vento vem, nem para onde ele vai. Assim são todos aqueles que são nascidos do Espírito. Então é necessário nascer do Espírito, nascer de novo. Então cada um tem uma experiência de conversão. Cada um tem uma experiência, como que a pessoa nasceu. Eu nasci dentro de uma igreja. Primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica, eu saí de lá convertido. Precisava até levar para cá, tanto que eu chorava. Primeira vez que eu entrei numa igreja. 3 de janeiro de 1983. 38 anos se passaram. Eu nunca, jamais vou esquecer aquele dia. Não tem como esquecer. É o dia do nascimento espiritual. O dia que eu nasci de novo. E a partir dali, tudo se fez novo e vai se fazendo novo, dia a dia. Então, tudo tem que começar com esse novo nascimento. Com esse encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Essa transformação, esse nascimento para as coisas de Deus. O homem está morto nos seus delitos e pecados. Então, quando o Espírito Santo opera nele, ele renasce. É renascer, é viver espiritualmente. Adão morreu, nós morremos com Adão. Agora em Cristo nós somos vivificados, ressuscitados espiritualmente. Aí começa a vida cristã. Sem isso não há vida cristã. A vida cristã começa com o novo nascimento. Muita gente frequenta a igreja anos a fio, mas nunca nasceu de novo. Então ele não tem a vida eterna ainda. Ele vai ter a vida eterna quando ele nascer do Espírito. Quando tiver esse encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Voltando ao nosso texto, lá na primeira carta de João, capítulo 3. João, versículo 3, João capítulo 1, versículo 3. O que temos visto
e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Veja, irmão, que coisa preciosa essa palavra de João aqui. Que preciosidade. João está dizendo o que nós temos visto e ouvido, aquilo que João ouviu de Jesus, aquilo que ele viu, anunciamos também a vós outros. Para que João está anunciando? Para que vós igualmente, a João, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então, João escreveu, nós estamos anunciando essa palavra nesta noite para que vocês também, para que todos tenham a vida eterna, para que todos tenham comunhão com Deus. E não há nada mais deleitoso na vida, mais prazeroso do que ter comunhão com Deus, o Pai, e com seu Filho Jesus Cristo. Essa comunhão tem tudo que nós precisamos. Essa comunhão da alegria, da paz, da segurança, da propósito de vida. Tudo na vida é essa comunhão. Quando nós perdemos a comunhão com Deus por causa do pecado, aqueles que são do Senhor, então ele se sente entristecido. Ele se sente angustiado, até se arrepender, pedir perdão e voltar a essa comunhão de novo. Então, tudo na vida do crente é a comunhão com o Senhor. Não há deleite maior. Senão, irmão, vai virar é só religião, vai virar uma coisa religiosa, mecânica, uma coisa fria, vazia, sem sentido. Tem muita gente que são religiosas. Então é só cumprir um ritual, guardar uns preceitos, algumas doutrinas, mas não é isso, irmãos. O cristianismo não é isso. Ter a vida eterna não é isto. Vida eterna é uma pessoa, é relacionar com aquele que sempre existiu e que veio ao mundo e se manifestou como homem, perfeitamente homem, verdadeiramente homem, com a única exceção do pecado. A única coisa que Cristo foi diferente de nós, que ele nunca pecou. Ele disse: quem me convence do pecado? Aquele que não conheceu o pecado, o Pai fez pecado por nós. 2 Coríntios 5, 21. Então Jesus é verdadeiramente homem. Ele veio para nos dar a vida e a vida eterna. Então o que satisfaz o nosso coração é esse relacionamento com Jesus. Irmão, não é uma religião. Não é guardar normas, guardar preceitos. Nós guardamos o mandamento de Deus porque é deleitoso guardar a palavra de Deus. Mas só isso não seria suficiente. Nós temos que ter essa comunhão que o João está dizendo aqui. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão, diz João, é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Irmão, nessa carta de João, ele fala muito, mas muito mesmo, sobre a comunhão com Deus e a comunhão também uns com os outros. Uns com os outros. Então ele dá muita ênfase à comunhão com Deus, mas também, irmão, nós não podemos pensar só na comunhão com Deus, tem que pensar também na comunhão uns com os outros, na família. Deus ama a sua igreja. Deus ama o seu povo. E nós temos que amar também o povo de Deus. Nós temos que viver em comunhão. Eu acho que não tem uma comunhão só com Deus, um crente falar, eu tenho comunhão com Deus, mas não tem comunhão com mais nenhum crente, nenhum cristão. É um negócio que parece que não existe. Não existe. Por isso que crente fala, eu sou crente, mas não preciso de igreja. Isso é mentira. Nós precisamos da comunhão com os outros. Comunhão do povo de Deus. João fala muito nessa carta aqui, mas muito mesmo. No capítulo 2, 3, 4, os 5 capítulos dessa carta, ele fala desta comunhão. Então, duas coisas que são importantíssimas na vida cristã é a comunhão com Deus, com a Trindade, né? Como diz aqui, com o Filho, e a comunhão uns com os outros. Então, nós precisamos dessa comunhão uns com os outros.
Eu não posso amar a Deus e não amar aquele que Deus ama. É muito difícil entender isso, entendeu? Muito difícil. Então nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Mas para que tenhamos a verdadeira comunhão uns com os outros, primeiro nós precisamos ter a comunhão com Deus. Existem muitos grupos sociais aqui no mundo, né? Tem tantos clubes. Só aqui nós precisamos primeiro ter a vertical. A verdadeira comunhão começa com Deus. Depois nós vamos ter comunhão uns com os outros. Até na família, às vezes é difícil ter comunhão sem Cristo. Na verdade, não tem. Porque o homem é egoísta, por natureza. O homem é avarento. O homem só pensa em si. Aí vem tantas palavras que tira essa comunhão, que quebra essa comunhão. Então é difícil manter comunhão constante só entre as pessoas sem Deus. Eu acho que é impossível. E, na verdade, nem existe. A verdadeira comunhão ela começa com Deus, e aí nós vamos ter condições, com o coração purificado, de ter comunhão uns com os outros. Qualquer coisa que você fala da outra pessoa, aquela pessoa já magoa, acabou a comunhão, já quebra. Já quebra. E Tiago diz que nós não conseguimos controlar a nossa língua. Nós falamos coisas que magoam, entristecem aquelas pessoas daquele grupo. Aí não tem comunhão. Há aquele negócio de querer se exaltar, querer se aparecer, querer se mostrar. Isso aí quebra a comunhão. Você ter comunhão, você precisa ser humilde. Então, para você ser humilde, você precisa ter Cristo. Então, na verdade, não tem comunhão verdadeira se não começar essa comunhão com Deus, o Pai, e com seu Filho Jesus Cristo. Então, a base de toda a comunhão verdadeira, seja na família, seja em sociedade, seja em grupos, a base é Cristo. Se você tiver comunhão com Jesus, você tem condições de ter comunhão com outras pessoas. Por que as pessoas não se entendem hoje? Por que há tantas brigas, tanta separação, tanto mal entendido? Falta de Cristo. Falta de Cristo não há. A base da verdadeira comunhão é Jesus Cristo. Se a pessoa não tem Cristo, ele não consegue ter uma comunhão permanente, uma comunhão verdadeira, satisfatória com outras pessoas. Às vezes até com pessoa íntima, até com o cônjuge, a pessoa não consegue relacionar. É um desentendimento todo dia. Pessoa que não tem Cristo, casal que não tem Cristo, discute quase todo dia. Se não discute, não se entende. Por que há tanta separação? Porque não se entende. Falta o quê? Falta Cristo, falta a base da comunhão. Jesus que nos dá condições de termos comunhão uns com os outros. Pensa numa família grande aí, como era antigamente. É desunião, é briga, desentendimento, cara virada, não falo com fulano, não falo com meu cunhado, não falo com a minha cunhada, não falo com meu primo, e assim vai. Porque falta verdadeira comunhão, que é Jesus Cristo. Então é impossível haver uma comunhão autêntica com aqueles que não têm comunhão com Jesus. É muito difícil. É luz e trevas. Um é, o outro não é. Então dá um choque, né? Dá um choque, diz a Bíblia. Olha o versículo 4 para nós encerrarmos. 1 João 1,4. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. João está dizendo que ele escreveu essas coisas para que a nossa alegria seja uma alegria completa. Eu fico muito pensando nessa alegria completa, né? Será que nós conhecemos isso? Uma alegria completa, uma alegria plena. É para meditar, né? E Jesus, lá no Evangelho de João, João registra, né? 15:11, Jesus disse algo semelhante. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Então Jesus está falando lá sobre a videira verdadeira, que ele é a videira, nós somos ramos. E quando chega lá no versículo 11, ele fala, olha,
tenho dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Irmãos, o gozo de Jesus em nós e o nosso gozo completo. Nós sabemos o que é isso? Nós conhecemos isso, irmãos? Nós vivemos isso? Nós desfrutamos disso? Desse gozo de Jesus? Jesus é pleno, irmão. Jesus é Deus. O gozo dele, a alegria dele, ele quer que seja completa em nós. E o apóstolo João também. Ele está dizendo, essas coisas, pois, vos escrevemos para que a vossa alegria seja completa. E eu fico pensando nessas coisas, meditando. Senhor, por que a gente não desfruta mais desse gozo, dessa alegria, dessa plenitude? Por que há sempre uma inquietação no coração? Por que há sempre uma perturbação de alguma coisa? Por que tu não desfruta dessa comunhão, dessa alegria que o Senhor está prometendo aqui? Mas o Senhor está prometendo porque é para nós, irmãos. Alegria completa. Então, só a comunhão com o Senhor e a comunhão com o seu povo, com a sua igreja, constitui-se a base da verdadeira alegria, uma alegria completa, uma alegria duradoura que vai jorrar para a vida eterna. Irmão, tem gente que tem muitas coisas aqui nesta vida, mas daqui uns dias ele vai perder tudo, tudo vai ficar. Bem materiais, riqueza, família e outras coisas, vai embora. Agora as coisas de Deus, não, ela vai jorrar para sempre, para a eternidade. Essa alegria, a nossa comunhão com Jesus, a nossa comunhão com os outros, não é só para essa vida, ela começa aqui. Mas ela vai existir para sempre, lá na eternidade. Ela vai jorrar para a eternidade. Aqui, às vezes, é uma figura apenas. Estou falando dessa alegria que a gente não desfruta na plenitude. Mas ela vai jorrar na eternidade, que vai ser, que lá nós vamos ser perfeitos, sem pecado. Então, a comunhão com Deus e com seu Filho Jesus Cristo, e a comunhão uns com os outros, constitui a base da verdadeira alegria. E você está deixando de desfrutar da alegria por causa de alguém, por causa de um irmão que fez alguma coisa, que falou alguma coisa, você tem que se acertar. Isso aí. Só você vai perder essa alegria. Vai perder essa alegria. Vai ter uma barreira. A alegria não vai ser derramada. O óleo da alegria não vai ser derramado na plenitude na tua vida, porque há uma barreira. Seu coração está magoado com alguém, está entristecido com alguma coisa. Você tem que acertar isso aí diante de Deus, para que você possa gozar dessa alegria. E se há pecado na sua vida, você não goza dessa alegria com Jesus Cristo. Você não tem essa comunhão com Jesus, porque Jesus não pode. Ele não tem como ter comunhão com o pecado. Ele é santo. É por isso que nós temos dificuldade de ter esse gozo, essa alegria na nossa vida, por causa do nosso pecado. O que nós temos que fazer? Vigiar e orar para não cair em tentação. E confessar, arrepender quando pecamos. Crer no Senhor. Buscar força no Senhor. Saber que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O próprio João diz aqui no capítulo 2, versículo 1, Filhinho, não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Então nós temos recursos dados por Deus. Nós temos um advogado junto ao Pai. Nós temos o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Se confessarmos. Então nós precisamos buscar essa vida de alegria, esse gozo espiritual. Irmãos, a vida eterna se manifestou. E o apóstolo João diz que ele apalpou com respeito ao verbo da vida, que é Jesus Cristo. E Jesus deu a vida dele lá na cruz, para que nós tenhamos vida, e vida em abundante, vida eterna. Que Deus nos abençoe, irmãos.